Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente aqui nesse nosso encontro quinzenal da Move to Up para falar sobre temas que são super relevantes para a nossa vida, né? Hoje, nosso tema é dedicado ao pequeno empreendedor ou para aqueles que pretendem empreender, certo? Os caminhos do empreendedorismo no cenário atual. Esse é o nosso tema. Estamos aqui com dois convidados super especiais, como sempre, né, para falar sobre esse assunto. E eu peço a vocês, por favor, que vocês, aí na nossa página do nosso canal do YouTube, vocês, por favor, deem um like aí, se vocês gostarem, né? Deixem seus comentários e toquem no sininho, porque aí vocês se inscrevem no nosso canal, isso facilita quando a gente tiver novo conteúdo. Agora, se quando você tiver um tempinho, depois desse nosso ao vivo, você puder entrar novamente e dar o like ali no nosso vídeo, que vai ser o vídeo desse ao vivo que vai estar gravado lá, eu agradeço a vocês, porque esse nosso vídeo, essa nossa visualização durante o ao vivo, infelizmente não fica postado lá no YouTube, e a gente precisa disso para poder expandir o nosso canal, tá bom? Bom, algumas recomendações, por favor. Vocês podem mandar perguntas aí pelo chat do YouTube, ou também mandar as suas perguntas pelo WhatsApp, pelo número 11 94 30 30 373. Eu vou repetir, tá? 11 94 30 30 373. Bom, quais são os nossos convidados de hoje que a nossa Move to Up trouxe para vocês para discutir o nosso tema empreendedorismo? Primeiro, vou falar dessa moça bonita que vocês estão vendo aí, que é a Rosângela Angonese, que é coordenadora do Polo de Lideranças do SEBRAE, mestre em administração, estudiosa em temas como liderança, empreendedorismo e neurociência, 30 anos de experiências em atividades de apoio aos pequenos negócios, tem formação em instituições como Babson College e American University nos Estados Unidos, e ainda tem formação no Centro Internacional de Formação da Itália, que é uma formação da Organização Internacional do Trabalho, e ela fez esse curso na Itália. E é isso, bom, é uma formação extremamente qualificada, né, para uma pessoa que realmente fala de empreendedorismo. Muito obrigada, Rosângela, por participar, aceitar o nosso convite. Olá, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, as nossas informações, com as pessoas que vão estar acompanhando aqui na live. É um prazer estar com você, com o Mauro. Muito bom, muito obrigada por você ter aceitado. Só um pontinho aqui para vocês que estão nos assistindo agora. A Rosângela, ela é do SEBRAE do Paraná, tá? Por isso que ela é essa moça bonita aí, toda loira, né? Dá para notar que ela é do Sul, né? Até pelo sotaque, né? Mas... Obrigada, Adriana. Mas tem moças bonitas em todo o Brasil, certo? Mas loira assim só tem no Sul, bem. Não tem. Aqui em São Paulo não tem. As morenas são muito bonitas também. E os morenos também, né? Com certeza. Aí eu estaria falando, aí seria uma moça lá aqui do Rio para São Paulo, porque aqui em São Paulo é tudo misturado, né? A gente tem de tudo. A gente é meio loiro falso, né? Enfim, vamos lá. E, por outro lado, nós temos uma pessoa aqui maravilhosa, que eu também conheci através da Rosângela, fiquei encantada, que é o Mauro Pedro Lopes. Ele é diretor de projetos na SBDE, a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, mais de 25 anos de experiência como instrutor sênior, especializado no desenvolvimento de competências empreendedoras, liderança e gestão. Eu não vou falar tudo que ele é, tá, gente? Ele mandou um currículo enorme, e assim, se vocês tiverem interesse, depois vai ter o e-mail dele lá na descrição, e aí vocês pedem, porque é enorme, mas eu pelo menos procurei destacar alguns aqui. Ele também é professor universitário e coordenador de cursos de pós-graduação na FEI, do ABC, professor da Escola Superior de Empreendedorismo da Universidade SEBRAE,
representante da MSI de Washington, que é uma empresa criadora do Programa de Desenvolvimento de Empreendedores da ONU, Empretec. Inclusive, ele recebeu um prêmio da ONU como profissional que mais aplicou ou realizou formações de empreendedorismo no mundo. Imagina o que ele fez de curso, né? E também ele é o responsável pelo curso Como Montar e Administrar um Negócio do Senac São Paulo. Gente, como eu falei, isso aqui é só uma amostra, tá? Então, eles são super capacitados para estar falando aqui do que a gente precisa entender hoje, empreendedorismo, né? Bom, a gente já vinha passando aí por um período, né, no Brasil, com um grande número de pessoas saindo da iniciativa privada e indo para o empreendedorismo. Alguns por opção e outros porque realmente não tinham, não conseguiam uma outra colocação dentro do mercado, né? Agora, a coisa, infelizmente, tende a se agravar mais. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Então, muitas pessoas vão ser empurradas para o empreendedorismo, literalmente. E a gente acredita que vai ser um número muito grande. Então, a minha primeira pergunta para o Mauro. Mauro, qualquer um pode ser empreendedor? Boa noite, Adriana. Boa noite, Rosângela. É um prazer estar com vocês aqui. Vai ser difícil eu conseguir falar no meio de duas mulheres, tá? Vou dar sempre a palavra para vocês. Mas como primeira pergunta, já me põe numa saia justa aqui, né? Porque geralmente o pessoal fala que o empreendedor ele já nasce feito. Tá? E não é bem assim, depende do conceito, da definição que você está dando para a questão do empreendedor. Para mim, o empreendedor não é um super-herói, nem mesmo um super-humano. Né? É um indivíduo que, diante de uma situação, acaba tomando iniciativas para fazer alguma coisa. Geralmente algo novo, que enxerga possibilidade de soluções onde os outros só veem problemas. Como você na sua abertura falou, nós estamos passando por um momento tumultuado. Uma postura empreendedora para com a vida, ao contrário de ficar só vendo os problemas que estão acontecendo, o empreendedor ele acaba vendo algumas sutilezas que podem se transformar em oportunidades, tá? Ele está disposto, além disso, não só enxergando, mas ele também está disposto a lidar com essa situação. É uma questão de se predispor a isso. Então, a questão, para mim, não é se ele pode ser empreendedor, ele vai ter que ser empreendedor. E como ele vai ter que fazer isso? Justamente dessa maneira, né? Primeiro aceitando a situação que está se impondo e a partir daí começando a ver possibilidades onde normalmente os outros veem problemas. Então é uma atitude frente à vida, uma atitude de se propor a fazer coisas novas, de inovar num processo de solução no mundo em transformação. Então, mais do que se ele pode ser empreendedor, ele deve ser empreendedor. Seja ele dentro da sua empresa, como um colaborador, seja ele como um líder empresarial, ou seja ele como um profissional liberal, um profissional autônomo, né? Essa atitude frente à vida, eu acho que todos nós podemos, sim, tomar, e deveríamos já estar tomando, e se não tomamos ainda, deveremos tomar, mediante toda essa situação que nós estamos passando. Legal, muito obrigada. Rosângela, fala uma coisa, você que conhece muito disso tudo, quais são os números do empreendedorismo no Brasil? Você tem? Tenho sim, e quero aproveitar o gancho aí do comentário, da resposta do Mauro. Você sabe que tem um estudo que se chama GEM, inclusive, parceiro do desenvolvimento desse estudo no Brasil, esse estudo acontece no mundo, em muitos países. Né? E no Brasil, nas últimas décadas, a gente viu acontecendo um fenômeno muito interessante, que foi a saída do empreendedorismo por necessidade para o empreendedorismo por oportunidade. A gente viu esses percentuais migrando da necessidade para a oportunidade, né? Inclusive, no relatório de 2018, a gente identificou que
62% das pessoas que empreendem, que são 52 milhões de brasileiros, exatamente, conforme esse estudo, 62% deles empreendem ou empreenderam por oportunidade, mas a nossa perspectiva é que, dado essa realidade de hoje, né, que as pessoas vão ter que empreender de alguma maneira, né, porque as empresas estão demitindo, porque está havendo toda uma situação provocada pela crise econômica, né? Além disso, tem também um movimento que é de as pessoas terem seu próprio negócio para prestarem serviços para outras companhias e tudo mais. Então, também tem esse movimento, que ele é um movimento, de certo modo, até de uma mudança de forma de prestação de serviço, né? Então, o que vai acontecer, a meu ver, é que as pessoas vão passar a precisar empreender por necessidade. Quer dizer, a gente volta lá atrás, há décadas atrás, não é verdade, Mauro? Acho que esse é um movimento que a gente vai ver acontecendo agora, né? Então, no Brasil, Adriana, segundo esse estudo do GEM, que é um estudo bastante robusto, bastante abrangente, bastante sério, né? No Brasil, nós temos cerca de 52 milhões de brasileiros adultos que empreendem de alguma maneira, ou numa fase inicial, ou numa fase já de empresas estabelecidas, que já estão aí há um certo tempo no mercado. E aí, a questão dos pequenos negócios, o que eles representam, né? Que eu acho que é um outro dado importante também para a gente entender que, hoje, os pequenos negócios, as empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800, elas representam 96% dos negócios brasileiros. Nossa, e esses 96% dos negócios brasileiros geram, olha só, 52% dos empregos. Isso é muita coisa. Então, diferentemente de décadas atrás, né, onde as grandes empresas é que empregavam mais, e era o sonho de todo mundo trabalhar em grandes empresas, em grandes bancos, até empresas do setor público e tal, hoje não é mais, né? Hoje as pessoas estão empreendendo mais, e tanto é que na economia brasileira isso representa 30% do PIB. São números realmente bastante importantes, né? E por isso que as pequenas empresas merecem, né, todo o cuidado do mundo, né? Que aliás, agora deveriam estar tendo um cuidado muito maior do governo, fase crítica que a gente está passando, porque esses 30% de empreendedores necessitam do governo, porque são pequenos empreendedores, para poder ir adiante com seus negócios, né? E a gente está vendo que muita gente está tendo muita dificuldade, é de cortar o coração. Até ontem meu marido estava comentando de uma pessoa que tinha uma empresa há 15 anos, e a gente sabe que o fluxo de caixa das empresas é muito curto, né, com média de um mês, e as pessoas realmente, as empresas não estão suportando ficar na situação que estão, e estão quebrando, porque o governo também não está ajudando. Então, isso aqui é só um adendo, porque, na verdade, a gente está falando desses profissionais, dessas empresas, que realmente precisam de ajuda e que sustentam uma grande parte da nossa economia, né, e empregam um grande número de pessoas, né? Mas aí, Mauro, me fala uma coisa, qual é o primeiro passo para chegar a isso? Vamos pensar no sonho dourado. Tudo bem que a gente vai conseguir empreender, que o Brasil vai deixar a gente empreender bastante, e todo mundo, vamos pensar nisso, né? Então, vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Eu sou extremamente positiva sempre. Bom. Eu acho que a gente acredita muito nisso. O trabalho realmente sempre é remunerado de alguma forma, né? Uhum. E a gente precisa olhar para frente, nunca ficar fazendo o que você falou, né? Lamentando as dificuldades. Se a gente for lamentar as dificuldades, a gente não vai para frente. Então, qual é o primeiro passo que o empreendedor deve dar, né? E como se tornar empreendedor? O que ele deve avaliar, principalmente agora, nessa situação que a gente está, o que ele deve avaliar para empreender, para começar um negócio? Eu quero te falar uma coisa. Vamos pensar desde daquela pessoa que vai vender
brigadeiro, sabe aqueles brigadeiros de porta em porta, ou vai montar uma banquinha, até aquela pessoa que tem um capital e resolve agora realmente empreender e montar um pequeno negócio. Ok. Vamos resgatar só um pouquinho a questão do que a Rosângela comentou e, inclusive, deu muitos dados bastante consistentes para a gente entender o que é a questão do empreendedorismo, né, por oportunidade, e a questão do empreendedorismo por necessidade. Eu não gosto muito da questão do empreendedorismo por necessidade, porque a impressão que me passa é que o empreendedorismo por necessidade, a princípio, não chega a ser verdadeiramente o empreendedorismo. Se nós vamos resgatar o que eu falei lá atrás, né, que o empreendedor é aquele que tem a iniciativa, ele faz as coisas antes, né? Então, quando você fala de empreendedorismo por necessidade, ele está indo a reboque. Tá? Mas independente de uma questão que ele vai empreender porque ele quer empreender, ou de que ele vai empreender porque ele vai necessitar ter essa atitude empreendedora frente à situação que está se impondo na vida dele, eu acredito que a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer ele mesmo. Conhecer as suas motivações, os seus anseios, os seus desejos, o que ele gosta de fazer, o que ele quer, o que ele quer realizar, onde ele vai viver de uma forma prazerosa, fazendo uma coisa que ele pode se dedicar com uma paixão. Enfim, ele precisa se conhecer um pouco mais. Não é simplesmente realizar uma tarefa ou uma atividade. Por quê? Como você falou, por uma questão de subsistência, ele pode pegar, e não desprezando, mas ele pode fazer um brigadeiro, sair e vender para os seus vizinhos, tá? Mas vamos imaginar, ele quer isso, ele gosta disso, ele sabe fazer isso. Por quê? Porque se ele começar a se dedicar muito tempo a fazer uma coisa que não o motiva, que não é uma vontade, um desejo dele, o quanto isso é custoso, não só em termos de horas de trabalho, de atividade, de empenho que ele vai ter que ter, e todos nós temos normalmente isso, mas vai ficar custoso porque ele está fazendo uma coisa que necessariamente não vai a uma realização pessoal. Tá? Então, primeira coisa que eu acredito que ele pode fazer é ver exatamente isso. Se eu tivesse numa situação ideal da minha vida, quais são os meus desejos, as minhas motivações? Eu sou uma pessoa que gosto de realizar, eu sou uma pessoa que gosto de me associar, eu sou uma pessoa que eu gosto de liderar, o que eu gosto em termos motivacionais? Depois, quais são os meus anseios? Eu quero ser um comerciante, eu tenho uma veia mais artesanal, eu tenho uma habilidade, quais são os meus desejos de fato da vida? Mediante isso, aí ele tinha que fazer o quê, na minha concepção? Ele tinha que verificar os conhecimentos dele. Que experiências passadas, minhas experiências passadas, o que eu posso extrair como uma aprendizagem? Então, eu fui um gerente, eu tenho um conhecimento de gestão de recursos, eu fui um professor, então eu tenho uma habilidade de passar um conhecimento, eu fui uma cozinheira, eu tenho uma habilidade, uma destreza de criar receitas ou desenvolver receitas. Esses conhecimentos já adquiridos vão facilitar o desempenho de uma atividade que, se juntar a uma questão prazerosa, ele vai fazer aquilo de uma forma muito gostosa, muito saudável. Não é uma questão só de dedicação física, mas de uma dedicação também emocional, tá? Então isso começa a ser prazeroso. Tomando consciência desses conhecimentos, das suas habilidades, aí vem uma questão que para mim é fundamental, é a questão atitudinal. Mediante essas informações, esse conhecimento, essas habilidades, eu quero de fato fazer isso. Tá? Isso, para mim, chega no final do dia, apesar do cansaço físico, apesar do desgaste emocional, eu vou chegar na minha casa, eu tomo um banho, eu deito, durmo e acordo disposto novamente, né? Porque ele até consegue fazer alguma coisa durante um curto período de tempo por uma necessidade. Mas qual é a questão física para isso? Qual é o custo físico de fazer uma jornada durante anos com isso? Qual é a questão emocional envolvida depois de um par de anos, se relacionando com coisas que ele não quer, que ele não deseja? Então, para mim, esses dois passos iniciais é muito importante. Tá? A partir daí, ficar atento às oportunidades. Então, agora que eu me conheço bem, conheço minhas necessidades, conheço os meus desejos, ficar atento a queixas que as pessoas fazem, ficar atento aos problemas que as pessoas apresentam, tá? E aí você começa a poder perceber que aquela habilidade, aquela sua paixão, aquela sua vontade, o desejo, vai ao encontro de uma necessidade latente que as pessoas possuem.
tá? E aí sim você pode ofertar aquele brigadeiro. Tá? Aí sim você vai fazer aquilo com uma paixão, de uma forma diferenciada, que o seu cliente, de alguma maneira, vai reconhecer que você está pondo uma dedicação, uma paixão, um carinho a mais. Tá? A partir daí, olhar o mercado. Ver a concorrência, como é que a concorrência, então já que eu defini, né, que entre as minhas vontades, desejos, né, e paixões está o brigadeiro, está um cabeleireiro, está, enfim, um artesanato, como é que o mercado está fazendo isso? Como é que a concorrência se posiciona frente a isso? Porque não adianta eu fazer uma coisa que os concorrentes já estão fazendo. Aí eu ponho aquilo que é meu. Eu crio um diferencial competitivo, seja no meu serviço, seja no meu produto, para agregar um valor. Você entregando isso, indo ao encontro, toda essa questão sua, pessoal, indo ao encontro de uma necessidade de um cliente, isso é valorado de alguma maneira, e aí você pode precificar, e a pessoa vai ter muitas vezes uma satisfação de pagar por isso. É daqui que você vai tirar teu lucro, é daqui que você vai deixar simplesmente de sobreviver para começar a ter uma condição econômica, financeira, de resultado, de prosperidade, tá? Fazendo uma coisa que te satisfaz, tá? Então, aí você vai ter uma coisa chamada negócio. Não é mais um quebra-galho, não é mais um ato de sobrevivência, não é mais né? Mas agora você tem um negócio onde você vai trabalhar bastante, não se engane, né? Você vai ter decepções, né? Mas também vai ter muita satisfação, vai superar suas dificuldades e vai vir no final do mês, no final de um período, não só uma condição mínima necessária para a sua sobrevivência, mas para você conseguir começar a ter uma prosperidade com uma realização junta. Eu entendo que as pessoas que se propõem a prosperar, a empreender dessa maneira, elas começam a ter essa prosperidade, e isso é o que motiva elas continuarem, independente de toda uma situação que ela esteja passando, momentânea, como nesse momento que nós estamos agora. Verdade, verdade. Isso empreender é sempre um desafio, né? E muitos vão pela necessidade, mas às vezes hoje vai ser a necessidade, mas já que é a necessidade, procure alguma coisa que realmente você goste, o que você faça muito, né? Que você faça muito bem. Tem que juntar as coisas, porque a gente vai ter que fazer. É difícil, não é fácil, é difícil. A gente tem dias muito bons e dias muito ruins, e você vira a página e acorda no outro dia, não, vamos começar tudo de novo, que agora vai dar certo. Então, se você não acreditar muito nisso, realmente você não consegue ir adiante. É que a gente não tem aqui nem tempo, mas eu gostaria de contar uma história de uma moça que eu conheço, que tem um pessoal que deve estar assistindo aí, que é a Patrícia, tem um pessoal aí da SIC que conhece uma moça que começou vendendo bolos por necessidade, porque se separou do marido, tinha uma vida muito boa, começou fazendo um bolo em casa, bolo em casa, e começou a pôr num carrinho e vender de porta em porta, e ela tinha uma vida muito boa, hein? Começou a vender de porta em porta, e começou a vender muito, na verdade. Aí ela achou uma portinha que estava lá na rua dela, ela alugou a portinha, a mãe falou, você não tem dinheiro? Ela falou, eu vou alugar a portinha. Ela alugou a portinha. Aí começou a vender, vendia pouco, ela se desesperou, ela catou, pôs tudo no carrinho, sabe onde ela foi vender? Na feira. Eu queria que ela estivesse assistindo a gente, porque a história dela é fantástica. Ela pode não estar assistindo, mas tem milhares de pessoas que estão assistindo e a história é sempre a mesma, é isso de superação. Exatamente, e depois ela acabou pegando o carrinho e da feira e começou a vender demais na feira, descobriu, poxa, eu vendo na feira, começou a trabalhar com a mãe de madrugada para fazer bolo. Trabalhou com a mãe fazendo, e começou a vender, hoje ela tem 2 lojas, outro dia ela falou para mim, eu estou super orgulhosa, porque hoje eu tenho 5 empregados, ou 3 ou 5 empregados, então, gente, não é fácil, é muito difícil, você tem que acreditar naquilo que você quer fazer e tocar adiante, porque se você trabalhar duro e com amor, você consegue realmente o que você quer, né? Rô, me fala uma coisa, Rosângela, que é da intimidade da pessoa. Me diga uma coisa, o Sebrae tem vários serviços, né? Então, pensando nesses novos empreendedores, o que o Sebrae oferece? O Sebrae oferece muitas coisas, né? A gente nem consegue, às vezes, saber tudo o que o Sebrae oferece. Mas deixa eu explicar uma coisa antes. O Sebrae é um sistema nacional, né?
E temos programas que eles são homogêneos no Brasil inteiro, e temos outros programas que eles são específicos, eles funcionam de formas diferentes em cada estado, né? Então, em São Paulo, tem lá uma série de programas que são exclusivos ali para São Paulo. Aqui no Paraná, a gente tem outros programas que são diferentes e tal. Agora, todos eles guardam algumas semelhanças, que são sempre destinados ao apoio ou para a gestão, ou para a estruturação da parte de vendas, ou para o conhecimento, para que o empresário possa liderar melhor as suas equipes de trabalho, e assim por diante. Então, agora, neste momento de crise, de isolamento, onde a gente fechou as portas, né? Eu não sei se em todos os SEBRAES do Brasil inteiro, mas na maior parte, certamente, né, os escritórios estão fechados para atendimento presencial. Mas o SEBRAE fez um trabalho maravilhoso, que foi de mobilização de atendimento em vários canais, né? Então, nós temos o atendimento em vários canais digitais, em call center, né, em vários meios. E o atendimento, neste momento, ele cresceu muito, a demanda cresceu muito, né, inclusive a oferta de programas gratuitos cresceu muito. Então, hoje, se o empresário, por exemplo, ele quiser, né, está todo mundo falando que é preciso agora vender pela internet, é ou não é? Sim. É uma emergência, né? Quer dizer, o cara que tinha, eu mesmo conheço uma cliente aqui, ela tinha 11 lojas de bijuteria, essas lojas de objetos para mulheres e tal, né? Ela tinha 11 lojas em Curitiba e região metropolitana, ela fechou as 11, e ela criou um e-commerce. Então, o empresário está se mobilizando para ir por esse caminho do e-commerce, para não só de vender pela internet, pelo Instagram, etc., mas também para divulgar a sua empresa, para estar mais presente no mundo digital, né? Porque eu acho que tudo isso forçou as empresas a acelerarem essa entrada no mundo digital. Então, nesse sentido, o SEBRAE tem hoje vários tipos de orientação para ajudar o empresário a estruturar o e-commerce, a aprender como, por exemplo, criar um Instagram corporativo, né, ou como manejar as redes sociais de uma forma profissional, de uma forma que realmente dê resultado. Então, a gente faz isso por meio de consultorias online, a gente faz isso por meio de palestras que acontecem com frequência aí, com agendas e tal, né? E também com cursos que aí objetivam mais um aprendizado mais profundo e tal de educação à distância, né? Então, são várias coisas que estão aí sendo oferecidas nesse momento, para, inclusive, orientações sobre crédito. O SEBRAE não faz financiamento, o SEBRAE não é banco, né? Mas o SEBRAE aportou um recurso significativo em fundos de aval, né? São fundos que avalizam os empréstimos, né? Então, o SEBRAE, por meio desses canais digitais, oferece a orientação de como ir no banco, como negociar com o banco, quais as linhas de crédito que estão disponíveis, né? Se bem que nós já sabemos que está muito difícil os empresários terem acesso aos bancos. Uma pesquisa do próprio SEBRAE está dizendo que muito poucos conseguiram, de fato, ter acesso aos créditos que foram anunciados pelo governo, que foram anunciados aí largamente no Brasil inteiro, mas quando chega no banco ainda eles estão encontrando dificuldades, né? Então, quando o empresário vai lá para o SEBRAE, a gente orienta sobre quais são os melhores caminhos, quais são as taxas que foram realmente prometidas, né, quais os bancos estão oferecendo as linhas de crédito, né, que esse é uma urgência, né, Mauro, porque a gente tem coisas urgentes e tem coisas importantes, né? Importantes é o reposicionamento da empresa, o que ela está fazendo para se reposicionar diante de um novo cenário, né? Quer dizer, como que eu vou sobreviver, não agora, mas como que eu vou fazer minha empresa ser sustentável num mundo que vai ser diferente, num mundo que vai se transformar. E a outra coisa é o urgente. Hoje tem folha de pagamento para pagar, tem fornecedor para pagar, tem cliente que não chega mais na loja, no restaurante,
né, na empresa, não estou vendendo e tenho custos aí para dar conta. Isto é o urgente desse momento, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que o Sebrae está ajudando é por meio das consultorias dos cursos também, online e tal, é orientando sobre o planejamento financeiro, né? Como fazer uma análise do fluxo de caixa e, a partir disso aqui, tomar as medidas necessárias para continuar mantendo a empresa em funcionamento no futuro. Essa preocupação e esse suporte ao empreendedor, ao pequeno, médio empreendedor, é super importante e às vezes eles nem sabem que tem esse suporte no Sebrae. Por isso essa nossa preocupação em trazer isso aqui, para aqueles que assistam, né, as pessoas que estão aqui, que podem até divulgar mais, falar com seu amigo, seu conhecido que está nessa situação, saber que tem, né, no Sebrae, uma porta aberta, online, né, que não é uma porta aberta que a gente tem online, mas de suporte, de ajuda realmente nesse momento, né, e também tem uma ajuda para aquele que vai começar a empreender, porque vocês também têm outras ferramentas dentro do Sebrae que podem ajudar ao iniciante, né, ao empreendedor iniciante. Muito exatamente, legal. Exatamente, a gente tem orientação, porque a pequena empresa, quando a gente fala pequenas empresas, pequenos negócios, não é tudo igual, né? A gente tem os MEIs, que é o microempreendedor individual, que é aquele autônomo que trabalha sozinho, né? Que são, em geral, prestadores de serviço, né? A gente tem a microempresa, que é aquela empresa que, ainda que já tem uma condição jurídica diferente, ela ainda fatura, né, um valor menor, né, que são as pequenas lojas, prestadores de serviço também, etc., né, e as pequenas empresas, que são aquelas que realmente têm um faturamento maior, que chega aí, né, dentro da legislação, que a legislação aponta, a 4.800.000, né, então, são vários tipos de empresa, e para cada uma delas o Sebrae tem trabalhos específicos, exclusivos, com a linguagem e com a metodologia, com a técnica que atenda à necessidade de cada um. Muito bacana. Isso você encontra no Brasil inteiro, não é, Rosângela? No Brasil inteiro, exatamente. E hoje é só acessar o site sebrae.com.br e daí cada Sebrae é Sebrae PR, Sebrae SP, que é São Paulo, Sebrae RJ, enfim. Então, os sites, né, do Sebrae, lá você encontra tudo, né? Todo, inclusive o atendimento por chat e tal. Legal, muito bacana. Mauro, a gente está falando aí, a Rosângela comentou sobre essa dificuldade dos bancos, etc., mas fora essa questão financeira, vamos pensar aí no futuro das empresas, nessa nova realidade, nesse novo normal, que para mim essa frase é meio estranha, esse novo normal, entendeu? Se não é novo, não é normal, ou é novo ou é normal, ou não é normal, né? A gente tem que colocar num contexto de nova vida, né? Mas você que tem uma grande experiência, principalmente com empresas familiares, né? Com essas empresas pequenas e médias, qual é a principal dificuldade que essas empresas vão enfrentar, estão enfrentando agora para passar por essa nova fase, esse novo modelo? O que você tem visto aí? Olha, as dificuldades são muitas e todas elas muito grandes. Tá? A primeira delas é como manter as vendas. A Rosângela, no exemplo que ela deu, foi perfeita, né? Só imagina uma empresária com uma quantidade enorme de lojas, no dia seguinte não podendo abrir as lojas, como é que ela sustenta, né, a entrada de capital para ela. Então, a primeira necessidade da dificuldade é vencer esse obstáculo. E a empresária foi muito ágil, muito rápida quando ela fez isso. Transformaram um negócio, que era um negócio de loja aberta na rua, para um negócio na internet. Então, ela já, de alguma forma, ela mantém o fluxo financeiro ali funcionando. E essa eu acho que não dá para fugir disso. Não dá para falar, não, a primeira coisa é a questão do oxigênio da empresa, e ele se transforma, vem através das vendas. Depois o corte de despesas, e aqui não tem muita ladainha não, tá? Seja da parte, inicialmente, do empresário, cortando seus gastos pessoais, e que de alguma forma isso acaba revertendo na remuneração, no prolabore dele, ele vai ter que cortar muito forte, e também na estrutura, infelizmente, começa com toda a parte fixa, né, aluguéis, já que ele não tem mais a loja, né, e depois
que é o mais terrível, é a parte dos colaboradores, que isso eu tenho ouvido e visto, que é o maior sofrimento do empresário. Porque principalmente o colaborador da pequena e média empresa, ele não é simplesmente um funcionário, ele é mais que um colaborador, ele é um amigo, ele é um parceiro, ele é um conhecido, e ele sabe que quando ele olha para aquela pessoa e de alguma forma tem que demitir, primeira coisa, todo o empenho que ele fez no desenvolvimento daquela pessoa, aquela pessoa é cria da casa, como normalmente na pequena empresa o pessoal fala, né? Ele foi criado na gente, ele conhece muito, e saber que tem que perder um funcionário daquele, para ele fica desesperado. E depois a repercussão social, né? Que isso eu acho que eu já vi empresários chorando na minha frente, falando como é que eu chego amanhã e falo para meus funcionários que eles não têm mais emprego. Não tem outro jeito a não ser falar isso, não dá mais, tá? Para preservar alguns, ele tem que muitas vezes demitir vários. E aqueles que ficam depois, é uma grande dificuldade. Manter a moral da equipe, manter a motivação da equipe, mediante toda essa questão, olhar para o pessoal e falar, gente, independente de tudo que está acontecendo, vamos aí, quais são as ideias, o que nós temos para hoje, manter o pessoal motivado, mobilizado para desempenhar. Então, eu acho que essa é uma grande, nesse momento, ele deixa, não só de ser um empreendedor, mas ele também tem que assumir um chapéu de liderança. Né? Mas, para mim, o principal desafio vai ser repensar um modelo de negócio. Eu venho de uma experiência que eu trabalho com empresas que têm mais de 100 anos, empresas familiares com 100 anos, e mudar um modelo mental. E tudo aquilo que o meu avô fez, que o meu pai fez, que eu estou fazendo, para encarar um novo mundo que se apresenta, e vamos abrir um parênteses aqui, acho que essa crise é diferente de todas as outras, como todas as crises são, mas essa, porque assim, ela envolve não só uma questão social, mas ela está envolvendo uma questão política, uma questão econômica, ela é de saúde, de políticas públicas, enfim. Então nós vamos viver um momento muito diferente. E aí é o seguinte, esse meu modelo de negócio, que foi criado para funcionar numa situação, ele vai funcionar nessa próxima etapa da história da humanidade? E assim, infelizmente, não muitos. Eu acredito que 75% não vai funcionar. E é difícil vir aqui numa noite de sexta-feira falando isso. Mas você tem que ser portador de boas notícias, muitas vezes, né? E tem que falar assim, não vai funcionar. O mercado mudou, o cliente mudou, e você vai ter que mudar. Então, repensar esse modelo de negócio é muito difícil, porque envolve, o meu cliente vai continuar sendo o mesmo? Tá? Se ele continuar sendo o mesmo, ele vai querer da mesma coisa que eu estava ofertando, o mesmo serviço, o mesmo produto? Quais as competências que eu vou ter que desenvolver para atender? No caso do exemplo que a Rosângela citou, né? Aquela empresária, ela tinha toda uma expertise em escolha de ponto, tinha toda uma competência de layout de loja, isso tudo zera. E ela tem que começar a entender de internet, do virtual, né? De despacho, de logística, como é que ela entrega os produtos dela. Então, aquele conhecimento que ele tinha quase que volta a estaca zero. Ou então, algumas pessoas podem repensar e reaprender com essa experiência. Para mim, então, resumidamente, a maior dificuldade é o processo de repensar o modelo de negócio para que ele dê uma continuidade no seu negócio. Essa é a maior dificuldade, é mudar o modelo mental do empresário para que ele possa mudar o modelo de negócio dele. Realmente, isso é um grande desafio, hein? E não é pequeno, né? E uma coisa que não é que vai ser feita ao longo de um tempo, né? Não tem tempo para fazer, né? Ele vai ter que tomar uma atitude totalmente repentina, né? Isso. Da mesma forma que eu tenho uma pesquisa da McKinsey que ele falava que 80% das posições, dos cargos, dos empregos, das formas de empregos de hoje, em 2030 não existirão mais, né? Serão outros tantos, né? Eu acho que isso vai ser abreviado. A crise ela vem como um catalisador, ela vem como uma lente de aumento, então isso já vai ser cortado. Você vê simplesmente as pessoas que estavam hoje trabalhando numa estrutura física, eu estou arriscando que mais de 60% não vai voltar para essa estrutura física. Né? Então, assim, vai influenciar, é mais ágil. A coisa vai ser mais ágil. A gente já estava achando demais
Isso. 2030. Com tudo que aconteceu agora, isso. Com certeza isso vai ser muito acelerado. Então, as pessoas, de um modo geral, também vão ter que se adequar a esses novos modelos, né? Isso. Quando você pensa no profissional, ele vai ter que se adequar a esses novos modelos que estão vindo aí, e é muito rápido. Não dá para pensar muito. E dentro do que você está falando, até eu vou citar um outro exemplo também desses dias aqui. Eu fui a um restaurante com meu marido, já conhecido nosso, e que aqui na cidade são poucos, né? Então todo mundo conhece, e me espantou, porque a pessoa lá, o dono, conhecia meu marido, e ele comentou com meu marido, falou assim, nós estamos atendendo delivery, né, que a gente foi pegar lá, não pode sentar e tal, delivery 10% do que nós atendíamos antes. E aí ele falou, mas eu não sei, sabe o que é? Me falaram que tem aí a maquininha daquela marca que eu não vou falar, né? A maquininha de vender, né? De vender a comida e tal, não sei o que. Eu falei, mas como é que você não tem, né? Eu fiquei indignada, porque eu falei, gente, como é que você não tem? Pensa bem, você tem 2 restaurantes famosos na cidade, todo mundo conhece, a pessoa não tem uma ferramenta dessas, não tem a visão de pensar que ela tem que ser rápida e colocar uma ferramenta dessa, ele está vendendo só 10%, ele poderia estar vendendo muito mais, porque quando eu falei para ele, quando abrirem a maquininha, como não tem muitos restaurantes aqui, vai estar o teu nome lá e todo mundo conhece, a pessoa vai pedir, né? E a pessoa não tem essa dimensão. Então, a gente vê que ainda o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele tem uma mente muito cacanha, muito, né, muito, não é nem do século passado, eu falo da década passada, porque as coisas estão dando tão rápido, né? Da década passada, as pessoas realmente agora vão ter que entender que ou elas vão andar com o progresso, com a rapidez da evolução das coisas, das ferramentas, etc., ou realmente aí ele que vai quebrar, não tem outro jeito, né? E até falando nisso, Rosângela, me fale uma coisa. A gente sabe que tem muitos jovens aí que estavam indo para o primeiro emprego, muita gente está tendo muita dificuldade com o primeiro emprego, né? E querendo entrar na CLT, mas não está entrando, e estão buscando empreender principalmente na área de tecnologia, né? São jovens aí que acabam querem ser seus próprios patrões, né? Até tem isso por ideologia, né? Mas eles só sabem fazer uma coisa muito bem feita, que é mexer na parte tecnológica. Mas a gente sabe que empreender é muito mais do que você só fazer, né? O empreendedor, ele é o administrador, ele é o marqueteiro, ele é o financeiro, ele é tudo, né? O empreendedor tem que entender de tudo um pouco. O Sebrae tem algum tipo de programa destinado a esse público? Temos sim, e eu assim acho que vale a pena a gente fazer uma análise sobre esse tipo de empreendedorismo, né? Os jovens, de fato, eles, né, desejam ter autonomia, né? Ter autonomia e tal. No entanto, para empreender é preciso ter uma experiência de negócios, né? Eu acho que, assim, quando você trabalha numa empresa e adquire alguma experiência e depois empreende, me parece que você vai estar mais forte para conseguir fazer o seu negócio, a sua empresa progredir, né? De uma forma mais produtiva, mais efetiva. Essa é um pouco a minha opinião. Segundo, sim, nós temos muitos programas, a gente tem programas desde aqueles que nós fazemos nas escolas, agora há pouco a gente conversava aqui antes de começar aqui ao vivo com o Mauro, né? A gente tem vários programas que são desenvolvidos junto com as escolas e com as universidades, né? Então, a gente entrega conteúdo, a gente entrega metodologias e as escolas desenvolvem com seus alunos. Essa é uma parte mais massificada, uma parte bacana que o Sebrae faz aí no Brasil inteiro. E também nós temos uma outra vertente de trabalho, que é com as startups, que começa desde a universidade. Então, nós temos hoje parcerias e trabalhos que realizamos em conjunto com muitas universidades no Brasil, né? Com metodologias de orientação para empreender. E o que os jovens querem empreender? Claro, é desenvolver aplicativo, é empresas de tecnologia, etc. e tal, né? E muitos especialistas, e a gente mesmo vem falando, não, criar um aplicativo não é criar um negócio,
né? O aplicativo não é o negócio em si, né? Ou a empresa, o empreendimento é muito mais do que o aplicativo, como você bem falou. Então, nós temos esses programas destinados a startups, com as metodologias adequadas para esse tipo de clientela, que é diferente daquela mulher, aquele homem que já teve uma trajetória profissional e quer empreender depois, quando já está mais maduro e tudo mais, né? Esse jovem de 18, 20, 23, 25 anos, que quer empreender, ele é uma linguagem diferente, né? É uma linguagem de startup, é uma linguagem onde se aplicam muito mais os métodos ágeis, né? Onde há uma facilidade maior para experimentar, para errar, para acertar, né? Então, acho que é uma mentalidade realmente diferente. E sim, o Sebrae tem programas para startups, para esses jovens aí disponíveis, inclusive gratuitos. É muito bacana, porque a gente vê que tem jovens com grandes ideias e com ideia não vende, né? Ideia só não vende, né? Exatamente. O que vende é a execução, né? Quer dizer, as ideias não são empreendimentos. Esse é um outro ponto importante, né? Porque ideias, nós acordamos e dormimos com 1000 ideias do que fazer, mas vai ser empreendedor aquele que tiver a competência para botar a ideia em execução, né? E aí precisa, né, a competência, precisa tudo aquilo, aquela atitude que o Mauro falou aí, né? Quer dizer, precisa reunir uma série de coisas, de recursos, às vezes recursos materiais, conhecimento. Uma outra coisa importante que eu acho, né, o Mauro estava falando das coisas, né, para empreender, eu acho que tem um elemento também bem valioso, que é que pessoas eu conheço que vão me ajudar, né? Sim. Que vão me ajudar, que vão contribuir, que vão me aproximar daqueles recursos que eu preciso, que vão me aproximar dos clientes que eu preciso, sabe? Isso é um recurso muito valioso que a gente pode desenvolver e cultivar ao longo da vida, inclusive pensando em empreendimentos, em empreender. Verdade, esse é um ponto extremamente relevante, as pessoas, mais do que nunca, eu acho, inclusive, a gente vai precisar das pessoas, né? As pessoas, o trabalho em conjunto, a gente estava falando sobre isso antes da gente entrar aqui no ar, cada vez mais a gente vai precisar fazer parcerias, né? Até nessa individualização do trabalho, né, que está havendo, as pessoas trabalhando mais nas suas próprias empresas, né, a parceria cada vez mais será necessária, porque com certeza um vai complementar o outro. E nessas startups, o grande gap, e a gente já viu isso em várias vezes, e até já li também muito sobre isso, eles procuram, inclusive, muito um mentor, uma pessoa realmente muito mais madura, para poder trazer para eles o que eles não têm, como executar isso que eu tenho. Eu fiz um aplicativo, eu tenho uma ideia do aplicativo, Sim. Eu tenho a ferramenta, eu já desenvolvi, mas o que eu faço com isso? Como eu crio isso? Como eu faço isso gerar um negócio, né? Sim, exatamente. Nós temos, inclusive, os programas de mentoria, né? Onde pessoas mais experientes, especialistas, pessoas que reúnem um conhecimento tanto teórico quanto prático, podem se aproximar desses jovens para justamente aportar aquela experiência que ele não tem. Uhum. Me diga uma coisa, vocês têm esse programa de mentoria também para pequenos empreendedores de negócios, assim, pequenos mesmo? Para empreendedor individual. Sim, é que para empresários, para empresas já estabelecidas, nós temos as consultorias, né? E daí entram mais na vertente, né, do processo de gestão. E temos também o processo de coaching, né? E aí entra num apoio muito mais da parte atitudinal, comportamental, de liderança e tudo mais. Perfeito, legal. E estamos chegando quase ao nosso fim, tem 10 minutos, tem bastante coisa para conversar, mas vamos lá. Mauro, me fale uma coisa. Você já falou que a questão do modelo de negócio tem que ser pensado. É isso que a gente vai ter que, as empresas vão ter que parar para pensar, de um modo geral. E
o que você sugere para as empresas, além da questão do modelo de negócio, o que elas podem fazer para manter o seu negócio agora no desespero? O que elas... Eu sei que é difícil você falar isso, porque cada negócio é um negócio e tal, e cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas, de um modo geral, o que você falaria? Qual é a esperança? Acho que é essa palavra. Qual é a esperança que você daria para essas empresas? Ai, Adriana, essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão, né? De dólares. Assim, e quem sou eu para dar sugestões, tá? Eu venho de uma família que sempre teve negócios, e aí sempre passamos por dificuldades e crise, e cada crise é uma crise muito diferente da outra, né? O que eu aprendi, eu posso compartilhar, não sei se é bem uma sugestão, eu não me atreveria a dar uma sugestão, eu não gosto das pessoas que são especialistas em coisas que nunca aconteceram, né? O que eu posso é compartilhar uma experiência, tá? E a experiência que eu tenho, eu vou fazer aqui uma analogia. Quando a gente se depara com uma situação igual essa que nós estamos passando, eu imagino que a melhor forma é ter uma atitude de exploradora. Sabe, você conhece os exploradores na história da humanidade? Todos eles se lançaram, né? Se lançaram com uma expectativa, se lançaram visionando uma chegada numa terra que desse prosperidade, ele pudesse se estabelecer e ali realizar todos os seus sonhos. E nós fomos, né, cada um no seu negócio, cada um no seu barquinho, vamos fazer uma analogia entre o seu negócio e o seu barquinho, se aventurou nesse mar. E para isso, imagino que deva ter planejado muito bem qual é o momento que eu saio, de que porto que eu saio, qual a embarcação que eu tenho que ter, para os mares que eu vou enfrentar, qual o período do ano, qual é o mantimento, quem eu levo comigo, enfim. E o barquinho saiu desse porto. E nós fomos agora colhidos no meio de uma tempestade. Então não importa o tamanho do seu barco, se é uma jangada, se é um transatlântico, todos nós fomos pegos no meio de um caminho que nós acreditamos que era uma jornada segura, prazerosa, que valeria muito estar com pessoas que nós gostamos para atravessar esse oceano de oportunidades. E de repente, mediante essa tempestade que nos pega, eu acho que a primeira coisa é se preservar. Tá? Nesse momento você tem que pôr seu colete, né, salva-vidas, são o quê? São as suas histórias, é o seu valor, é o seu momento físico, o seu momento emocional. Se preserva com isso, com os recursos que você possui. E não adianta querer ali, né, brigar contra o mar, né, contra a tempestade. Você tem que ir e apontar para o lado que ela está te levando. Não brigar contra ela. Então, se ela está indo para uma coisa, mesmo com o maior temor que vocês têm, aproveite as ondas, aproveite os ventos, né? E deixa levando. Eu acredito que essa tempestade, ao contrário de você se desgastar, ela vai te impulsionar. Né? Então, quem sabe, você está indo para um lugar que não era bem o que você queria, mas você vai descobrir uma coisa nova. Então, se preservando, cuidando de você, do seu físico, do seu emocional, cuidando das pessoas que estão fazendo parte dessa tua embarcação, né? Sabendo que alguns vão ficar perdidos no caminho, sabendo que os recursos muitas vezes vão ser jogados fora da sua embarcação, e algumas embarcações vão ser destruídas, e você vai ter que se pegar aquilo que você possui de recursos. E chegando no final dessa viagem, você vai ter um mundo a explorar. Você, com essa experiência, tendo visto os trovões, os relâmpagos, o mar bravio, você vai lembrar de tudo isso, dessa superação, e a partir daí você vai encarar, quem passou por tudo isso, vai encarar esse novo continente como oportunidades a serem vistas, como uma seara toda nova que você pode fazer. Então o que eu posso falar é o seguinte: de todas as crises, eu acho que tem uma vantagem em ser mais velho, que a gente tem experiências, né? Então, de todas as crises, daquelas mais rotineiras, até aquelas que, quando foi os planos econômicos, que a gente não tinha dinheiro, né? E tinha que pagar todo mundo, todas elas me trouxeram o seguinte: que depois de toda essa loucura, se abre uma bonança, né? Se abre um novo território, se abre um mundo todo a explorar, e com tudo aquilo que você passou, você se revitaliza. Você pode estar debilitado, você pode estar sofrido, você pode estar cansado, mas olhar para um novo mundo que se desperta, um continente de oportunidades, aquilo te revive,
e você com certeza vai ter uma prosperidade no mundo novo, numa condição diferente, tá? Então é manter a sobrevivência nesse momento, cuidar das pessoas que você ama, tá? Não deixarem se afastá-la, zelar por aquilo que você consegue ter de recursos, tá? E esperar chegar aonde a gente vai ter que aportar. Eu sei que parece um pouco romântico, mas não adianta eu trazer aqui uma técnica de gestão, uma expertise financeira, porque eu não acredito que é isso que vai nos dar. É uma questão de como nós vamos ter uma atitude, e tem que ser uma atitude propositiva, frente a toda essa tempestade, que nós estamos apenas no começo. A questão da pandemia é apenas um primeiro instante. Vai vir momentos tão delicados quanto para frente. Temos que ter muita resiliência. Temos que ter muita resiliência e estar prontos, né, para o que vem aí e nos unir, né? É importante, a união é uma das principais coisas. Rosângela, só para a gente já está quase terminando, deixa eu te perguntar uma coisa aí, que já estavam me perguntando também aqui. Os serviços do Sebrae, eles são pagos? Como é feito isso? Alguma tarifa, o empresário paga? Como é feito isso? Em geral, nós temos serviços gratuitos e serviços pagos. Neste momento, a maior parte dos serviços, para ajudar o empresário nesse momento que ele precisa replanejar e fazer tudo isso que nós falamos aqui esse tempo todo, muitos serviços são gratuitos, muitos serviços de valor estão sendo ofertados gratuitamente, inclusive consultorias curtas, sabe? Uma orientação especializada, né? São ofertados gratuitamente, sem dúvida. Então, aquele, por exemplo, o empreendedor individual, né? A pessoa aquele mais simples, realmente, ele vai conseguir ter um recurso no Sebrae que ele não vai ter que pagar, né? Porque, na verdade, agora o pessoal está numa situação que não está podendo pagar nada. Né? Exatamente. Então, sim, nós temos, olha, o Sebrae tem, olha, eu não sei exatamente os números exatos, mas nós temos centenas de cursos EAD gratuitos e cursos de excelente qualidade, né? A gente tem orientações por chat, por 0800, por canal nos sites, né? No site do Sebrae, né? São gratuitos, então o cliente liga, ele vai conversar com um especialista que vai tirar dúvida, vai dar informação e não vai pagar nada. Evidentemente, coisas mais amplas, uma consultoria de longa duração e tal, aí vai ter um custo, mas é um custo sempre muito acessível para o micro e o pequeno empresário. Legal, muito bom. Bom, as perguntas, a gente já está chegando no horário que a gente daqui a pouco vai ter que fechar, mas qualquer coisa a gente depois responde para as pessoas, a gente passa para vocês as perguntas e responde através do WhatsApp ou até através de e-mail. E eu só queria colocar uma questão aqui do meu ponto de vista, que é extremamente importante, e aí depois eu vou passar para vocês finalizarem, que é a questão de que o empreendedor empreendedor que eu digo são todos, desde o micro empreendedor até que já está num estágio um pouquinho maior, que tem uma empresa mais estabelecida e tal, que já tem os seus empregados. Eu vejo que o empreendedor tem que parar e notar que ele vai ter que aprender constantemente. Aquela frase que a gente tem escutado muito, que é a frase do momento, a gente tem que agora desaprender e aprender novamente várias vezes, tá? Até dentro do que o Mauro estava falando, né? A gente vai ter que mudar toda a cultura, né? A metodologia de trabalho, etc. Por quê? Porque tudo vai mudar. Então, não adianta você querer que as coisas sejam exatamente iguais sempre, ou que você vai continuar trabalhando com o mesmo método e atender as pessoas do mesmo jeito e fazer a mesma coisa. Não vai. E isso só vai mudar com você aprendendo. Eu acho que nós estamos na época do conhecimento, assim, o mais aprimorado possível. Então, não é que você precise fazer 500 cursos, fazer uma faculdade enorme, fazer uma pós-graduação. Não é isso. O importante é que você aprenda. A gente precisa hoje de ter conhecimento através a gente tem informação hoje em YouTube,
em vários cursos que o pessoal dá online, vários livros. Procure informação. A informação é que cria a forma, cria a base para que a sua mente possa procurar criatividade, inovação, sair da solução para os seus problemas e notar as oportunidades. Às vezes as pessoas querem que as coisas estão na frente dela, mas a pessoa não vê porque a pessoa não está capacitada, na verdade, para ver aquilo, né? Então, o aprender tem que ser uma rotina, definitivamente. Isso para qualquer empreendedor e qualquer pessoa no mundo de hoje. Mas o empreendedor tem que parar de ter aquela visão só de olhar para o mundo dele, só para a empresa dele. Ele tem que abrir 360, enxergar tudo que está à sua volta e aprender, né? Aprender com um colega, aprender com um livro, aprender com um assunto que às vezes não tem nada a ver com o que ele está fazendo, porque é isso que vai abrir a mente dele, tá? Então, aprendam. É a minha mensagem. Não deixem de aprender, não deixem de ir em busca do conhecimento, porque o conhecimento é que vai fazer a diferença para você, tá? Parece que não, mas vai fazer diferença, tá bom? Mauro, quer finalizar aí, por favor? Não, Adriana, só gostaria de agradecer, foi um prazer bater um papo, rever a Rosângela, que é uma parceira de longa data, né? E se eu posso deixar uma mensagem final, é o seguinte: serenidade, paz no coração. Se você conseguir manter tua serenidade, mesmo toda essa tempestade, olha para os raios, vê as cores, olha para o mar, vê a espuma, se mantenha sereno, seu coração em paz, aceite as dificuldades para conseguir superá-las, né? Eu diria que se nós simplesmente nos debatermos, vai ser energia jogada fora. Serenidade. Tá, muito obrigada, Mauro, muito obrigada pelas suas palavras, foi ótimo ter você aqui com a gente, com certeza a gente vai te explorar um pouquinho mais em outras oportunidades. Quando quiser. Porque sempre agrega, né? Rosângela, suas palavras finais, e eu também quero agradecer você infinitamente, foi super oportuno, muito bom. Eu é que agradeço, né? É um prazer a gente estar entre amigos, né? Porque as pessoas estão nos assistindo, né? Estão compartilhando conosco esse momento, mas nós estamos compartilhando entre nós também aí informações, pontos de vista, né? Eu acho isso muito legal, né? Então foi um prazer enorme estar aqui com você, Adriana, minha amiga, né? De pouco tempo, mas eu acho que a gente já construiu laços fortes, né? O Mauro, realmente de longa data, a gente tem essa parceria, essa amizade, e eu também, assim, acho que é um momento de prudência, de serenidade e de coragem, né? Não só para empresários, mas para todos nós, né? Profissionais, enfim, as famílias, acho que é hora de se cuidar, sabe? Se cuidar, cuidar da saúde física, né? Que queremos chegar lá vivos. Isso é o mais importante. Né? Exatamente. Não adianta a gente ter uma empresa, né? E depois não ficar aqui para desfrutar. A gente tem que... Fica para os filhos, né, Mauro? Você... Tem tantas histórias assim, né? O cara constrói um império e fica para o filho. Não, a gente tem que realmente... Que geralmente não quer o sonho do pai, quer ter o próprio sonho. Né? Quer ter o próprio sonho. E a gente hoje vive com tantos sonhos, na verdade, né? Quantos sonhos a gente tem hoje? Hoje a gente tem tantas possibilidades de sonhar. Né? São tantas as coisas que estão aí, tantas novidades, tantas coisas que o mundo nos oferece hoje, que as oportunidades são imensas, mas você tem que ter olhos para ver, né? Isso aí. Olha, muito obrigada, Rô, muito obrigada, Mauro. Gente, olha, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu sei que hoje foi um dia conturbado, todo mundo está louco para assistir o jornal. Obrigado por vocês que estiveram aí com a gente. Mas eu acho que o assunto foi realmente muito bom. Tenho certeza que vai ajudar você, se você for um empresário, ou vai ajudar alguém que você conhece, né? Que você vai poder indicar esse vídeo. E a gente vai estar aqui em breve, daqui 15 dias, e eu peço a vocês, não esqueçam de dar aquele like,
ok? Se vocês gostaram, e coloque seus comentários, é importante a gente saber como é que a gente vem conduzindo os nossos programas aqui, e para ver se a gente está atendendo realmente o que vocês querem, o que vocês precisam, tá bem? Muito obrigado, bom descanso, e até daqui 15 dias. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Beijo.